Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E antes da gente continuar, lembra de deixar aquele like, comentar e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? E bora pro vídeo. Também são bem conhecidos da galera aqui que gosta de orquídea e também muito usuais. Também tem vários formatos dele, né? E vocês têm aqui, por exemplo, esse vasinho de cerâmica aqui, de barro, ele é cru, né? E esse aqui é o esmaltado, né? Esse aqui, por ele ser esmaltado, ele não retém aquela umidade nele, né? Que esse aqui puxa água pra caramba, esse aqui já não puxa água, porque ele é esmaltado. Então esse esmalte no vaso não permite que a água infiltre nessa parede aqui e mantenha o vaso, né, o material úmido em si. Então ele serve muito para plantio, né, de orquídeas. Eles acabam sendo bastante utilizados e vocês acabam vendo bastante deles. Então muitas vezes eu pego aqui algumas orquídeas que vêm pequenas ou em muda e transporto, boto para cá e replanto aqui. Essa daqui, por exemplo, é um exemplo dela, né? Então acabam sendo muito utilizados. Eu uso muito, geralmente, uso muito neles aquela mistura mesmo, né, de casca de pino, carvão e substrato com brita. Então isso daqui se torna um vasinho coringa, né? Porque a maioria das plantas de orquídeas que eu tenho aqui, eu acabo conseguindo plantar aqui. A não ser que elas sejam muito pequenininhas, né? E eu prefiro plantar ela num tronquinho, que aí eu consigo ter um controle melhor. Mas a maioria eu consigo plantar aqui. Por exemplo, botar uma Cattleya aqui, uma Phalaenopsis, dá para você plantar aqui. Então você, com o substrato ideal da planta, você consegue ter um bom desenvolvimento da planta e cultivo, né, saudável dela. Então, de certa forma, quando você rega esse vaso, esse material dele, ele puxa água para ele, né? Ele retém mais umidade. Então você acaba como tendo um tempo a mais para regar, porque ele vai se manter úmido, né? Ele consegue reter mais umidade, por exemplo, do que o vaso. O vaso, você vai regar, evaporou a água ou escorreu a água, você acaba vendo, né? Ou você começa a perceber que a planta está seca. Nesse caso do transparente, você acaba vendo que ela secou. Então, o vaso não retém essa umidade. Ele evapora e escoa. Já o de cerâmica, ele retém mais umidade, porque é um material que puxa muita água. Então, você acaba mantendo essa umidade nele. Então, você consegue ter uma rega diferente, né? Naturalmente, porque aqui você vai conseguir ter água ainda, sendo que no de plástico você já perdeu a água muitas vezes. Então, esse cuidado, essa diferença de tratamento de um para o outro, né? De repente a planta precisa de um pouquinho mais de água, de repente ela precisa de um pouco menos. Então você consegue estar aí alternando, podendo escolher qual tipo de vaso, né? Qual tipo de local ideal para ser plantada a sua orquídea. Então, nessa contagem aí você consegue colocar o vasinho de barro também, tá? E ele é muito utilizado, lembrando que às vezes no fundo dele esse furinho é muito pequeno ou nem existe. Então, se ele não existir, você precisa fazer esse furo, né? Faz com uma chave de fenda, de repente, ou até mesmo uma broca em si, né? Você não precisa fazer furos demais no vaso, pode até tem vasos inclusive que tem diversos furos, mas ele já vem furado. Então, assim, para você não vir a quebrar o vaso, se ele vier tampado, faz um furo na base dele. Pode fazer até um furinho maior um pouco que esse aqui, para poder sair a água, porque se ela ficar você pode ter problema, tá bom? Então, se ele vier furado não tem problema, mas se ele vier tampado, cuidado aí com o furo na base dele, tá? Tem que furar. E como vocês podem ver, é muita informação que eu trago para vocês aqui e não dá para trazer tudo por vídeo. Então eu criei uma comunidade gratuita no Telegram, onde lá eu posto todo dia conteúdo do meu orquidário, né? Eu vou lá, observo uma planta nascendo, uma flor que está caindo, se tem algum bicho, se tem alguma praga, e ali eu vou postando e vou mostrando para vocês, tá bom? Então se inscreve lá, é gratuito, não paga nada para ter esse conteúdo, e o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então até a próxima aí.